Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui com o terceiro vídeo sobre como está meu relacionamento com nossos filhos. Claro que o uso de todas essas drogas modificam o estado de consciência de forma patológica, remetendo o usuário a relações com regiões espirituais inferiores, dada a grosseria das vibrações que costumam levar alguém ao uso das drogas. Isso resulta em obsessões importantes e vampirizações extenuantes. Além do mais, embora de uma forma distorcida, as alucinações costumam traduzir a forma interpretação pelo paciente da ação dessas entidades nos seus momentos de alterações da consciência. Com o passar do tempo, o perispírito vai assimilando as vibrações e cargas deletérias, alterando-se e abrindo as percepções nebulosas do mundo espiritual de forma cada vez mais corriqueira. Daí a confusão mental, que se observa em boa parte dos pacientes toxicomânicos crônicos. E poderemos afirmar que o uso de psicotrópico costuma predispor a uma atividade mediúnica involuntária, deletéria e psicológica. Por isso afirmamos que todo aquele viciado tem companhias dos desencarnados, seja qual for o vício. Podemos dizer que muitos são os motivos envolvidos na gênese da toxicomania. O próprio espírito, em função da sua inferioridade, poderá buscar a felicidade nas sensações orgânicas e psíquicas produzidas pelas substâncias tóxicas, sendo que muitas vezes traz uma compulsão ao vício como resquício de viciações em uma encarnação anterior, ou na busca de sensações como espírito desencarnado ao sintonizar com um viciado encarnado. No caso do alcoolismo, os cientistas já confirmam a sua hereditariedade em parte dos usuários. Também em relação ao fumo, já está sendo estabelecido também essa hereditariedade. E seguindo tal raciocínio, podemos teorizar que muitos dos casos de drogas ilegais possuem suas bases assentadas em um passado longínquo. O vaso espiritual, que age maciçamente em nossa sociedade, onde se esquecem os valores espirituais, capazes de responder às mais elementares questões existenciais, constituindo assim um fator relevante na indução para o uso das drogas. Sendo assim, a insatisfação mórbida, a imaturidade, a ânsia por autoafirmação e uma grande tendência à mimetização comportamental do ser humano são fatores psicológicos em destaque. Mas não menos destacados são os fatores familiares, como a ausência dos pais, a carência afetiva, o desrespeito, os maus exemplos, a permuta de atenção e do carinho paternos devidos por dinheiro, bens materiais e pela satisfação de todos os caprichos dos filhos, como costuma ocorrer nas famílias desajustadas ou em que os pais fazem da atividade profissional uma prioridade. Por outro lado, o excesso de mimos, que faz da criança e do adolescente um eterno insatisfeito e o fomenta a uma postura imediatista, que inclusive leva os pais a entupirem os filhos
de medicamentos para que não sintam o menor desconforto, assim como aquelas situações em que os pais escravizam os filhos, impedindo-os de viver e crescer. Tudo isso pode vir a contribuir à instalação dos quadros de drogas, o chamado gatilho. E podemos dividir essas causas em anímicas, imperfeição do espírito, compulsão ao vício, doença reativa tardia ou kármica, espirituais, vampirizações, obsessões psicológicas, imaturidade, tendência imitativa em busca da autoafirmação, e as familiares, carência afetiva, ausência dos pais, superproteção, e as socioculturais, influência da mídia, más companhias, que é a obsessão encarnada, indução por traficantes. E agora vamos falar do vício dos games. A vida humana não tem tido mais valor. Haja visto como ela tem sido tratada com extrema banalidade. E a competitividade entre crianças e jovens é cada dia mais rotineira, porque o importante é vencer sempre, ser o melhor. Além do que, o mundo infanto-juvenil vem sendo premiado pelas inovações tecnológicas de toda ordem, através do computador, do celular e todo tipo de equipamento que interliga a mente ao mundo virtual. Toda essa modernidade, vinculada a uma educação muitas vezes omissa e permissiva, desencadeia os mais variados dramas na sociedade moderna. É no momento pelo qual passamos, o chamado ranger dos dentes, as crianças e os jovens vêm sendo bombardeados emocionalmente pelos interesses puramente materiais. E grande parte da humanidade não percebe que a tecnologia que deveria servir para a diversão e educação do público infanto-juvenil, na verdade, é poderoso instrumento e uma porta aberta para muitos dos males vivenciados nesses tempos. Porém, paralelamente, os espíritos seguem agindo de acordo com os pensamentos e sentimentos das crianças e dos jovens. E à medida que as crianças e jovens alienam-se por meio dos jogos violentos e viciosos, espíritos obsessores aproveitam-se dessa fragilidade emocional desse público para insuflar a ideia suicida e promover suas ações de vingança. O número de suicídios entre crianças e jovens cresce a cada dia. A violência está se tornando um hábito comum, e a indiferença e a desvalorização da vida humana estão se transformando numa verdadeira pandemia muito devastadora. Alguns jogos eletrônicos, depois de serem praticados, jogados por muito tempo, têm o poder de promover a insensibilização das crianças e dos jovens. São inúmeros os crimes praticados em todo o mundo, que são plasmados e planejados no mundo espiritual e incitados a se materializar pelos joysticks, aparentemente inofensivos, porém, num tempo em que os valores éticos, morais, são postos de lado e as referências positivas escasseiam as mentes, a informação fica à deriva. Muito sério isso. É necessário que nós, pais, educadores, fiquemos atentos
com relação a esse mundo virtual, que possa promover na vida das crianças e jovens, e principalmente daqueles que não recebem a educação que imponha limites, permanência excessiva na vida virtual, de fácil acesso às armas e aos processos obsessivos deflagrados por mentes invisíveis, atormentadas, estão levando à morte muita gente. Todo cuidado é pouco. Tudo nos é dado para que possamos usufruir com equilíbrio. E esses games eletrônicos, quando utilizados com a devida disciplina, vão beneficiar e muito positivamente a mente em formação. Mas devemos estar atentos a esses jogos violentos, que acabam despertando a agressão e o aniquilamento do outro. Garantem status social que simbolizam felicidade. Precisa ser avaliado com mais cuidado. Podemos aqui afirmar que a educação é um conjunto de ações no campo intelecto e espiritual, que visa o progresso do ser. Quando fazem o seu retorno à pátria espiritual, muitos gamers maníacos, juvenis, trazem em sua composição mental os personagens dos jogos eletrônicos dos quais eles gostavam. E irão precisar de muita ajuda dos benfeitores espirituais para que o equilíbrio seja restabelecido. Pais, educadores, tutores, familiares, precisamos estar muito atentos. A necessidade da educação integral do ser. Alertar pais, educadores e jovens que há muito infanto-juvenil é um campo fértil, que necessita de muito cuidado, com responsabilidade e muito amor. Como nosso espírito é imortal, logo a vida não é um jogo que no final da peleja podemos apertar a tecla e reiniciar esse jogo, pois ela tem consequências sérias. A vida na Terra não possui reset. O recomeço pela encarnação é sempre mais difícil e complicado. E o retorno não se dá quando queremos. Existem condições que são cuidados pela misericórdia divina, para que possamos retornar à vida na carne. Se todos nós tivéssemos conhecimento de como é feito um processo reencarnatório, não trataríamos a vida feito um jogo, uma brincadeira de vontades. Para o espírito imortal não existe um final de jogo, mas fases mal vividas de uma vida real, que podem nos trazer muitas dores e lágrimas. Vamos ficar atentos. Vamos agora falar um pouquinho das redes sociais, na internet. Crimes de toda ordem acontecem e com o advento da internet, nossos jovens facilmente se apoderam de um fato material que faz apologia ao sexo livre, sem responsabilidade. Sem contar com os pedófilos, a situação realmente é grave. Vemos nesse mundo crimes, traições, familiares destruídos, porque as pessoas se entregam às paixões sem a menor preocupação, com sentimentos de lealdade e amor, não. E é o império do prazer que arrasta homens, mulheres, jovens, crianças. Como podemos impedir que crianças e jovens tenham acesso a esse mundo? Não é possível, porque esse mundo virtual tem um acesso que se popularizou de uma tal maneira que não há mais como voltar atrás. É um caminho sem volta. A única ação preventiva contra todos os males é a educação. Pais, educadores,
devem, de uma maneira pedagogicamente adequada, conversar com as crianças, com os jovens, de uma maneira aberta e inteiramente responsável a respeito desses assuntos. Não vamos esquecer que a educação é a medida protetora por excelência, pois o uso dessa tecnologia com sabedoria passa pela educação também. A internet é um meio pelo qual as pessoas evidenciam suas tendências, acreditando estar de uma certa forma protegidos. Vamos então darmos mais atenção aos nossos tutelados, conversando com eles, ensinando-os através dos ensinamentos de Jesus, fortalecendo os laços de família através do Evangelho no lar. Se temos crianças, colocá-las numa evangelização infantil, jovens numa pré-mocidade e numa mocidade. Fortalecidos na fé, essas crianças e esses jovens possam ter essa formação religiosa, jamais irão descambar para as drogas, para os caminhos dos vícios, do sexo desenfreado, da libertinagem, do desrespeito à família. Estaremos preparando todos eles para serem pais de famílias, de uma humanidade melhor para povoarem a terra regenerada. Façamos bem a parte que nos coube quanto à educação dos filhos e tutelados, para não chorarmos mais tarde e muito menos sofrer a violência por parte deles mesmos. Não esqueçamos que para educarmos temos que ser exemplos em pensamentos, em sentimentos e nas atitudes. Não façamos parte do grupo que diz faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Vamos também trabalhar a nossa renúncia a esses prazeres e vícios efêmeros que só atrasam a nossa escalada evolutiva. Jesus nos ama infinitamente e Ele confia em nós. Graças a Deus, graças a Jesus, e que possamos nos alertar para realmente salvarmos a nossa humanidade, o futuro da nossa terra. Beijos em seus corações e que Jesus possa estar sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando. Até a próxima.